Tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal do José Novales. Hoje, neste vídeo, vamos tentar fazer o seguinte. Nesta conta, vamos sempre que possível abordarmos temas, questões temáticas sobre o futebol da América do Sul. Ou seja, como é que se estrutura uma canteira, como é que um clube em dificuldade consegue fazer um projeto para tirar a diferença dos clubes grandes e chegar, inclusive, a alguma conquista, algum título, né? Como é que um clube muito endividado consegue ter um projeto para eliminar essa dívida e consegue eliminá-la na medida do possível. Enfim, esses temas e outros temas poderemos abordar aqui em alguns momentos, em alguns vídeos. Espero que as sugestões de vocês continuem para que possamos escolher um ou outro tema aqui para abordarmos futuramente. Em outros momentos a gente vai ter apenas vídeos em que o debate vai ser sobre os jogos, vai ser sobre equipes brasileiras, sobre o momento das equipes brasileiras. No vídeo de hoje, vamos fazer as duas coisas. Teremos as duas coisas neste vídeo. Bem, vamos abordar aqui dois jogos de duas equipes brasileiras. Uma delas é o São Paulo, que vai jogar daqui a pouco no Casablanca contra a LDU de Quito. E o outro é o Palmeiras, que vai jogar amanhã na cancha do Cacique Paraguai, o Guarani, lá no Paraguai, contra esse bom adversário aí do grupo do Palmeiras, Bom, então vamos lá. Vamos pensar aqui essas duas equipes e pensar, por exemplo, como entrar já na questão do tema, que é mais ou menos o seguinte. Gente, como é que na América do Sul, como é que em todos os países, em todos os lugares da América do Sul, como é que as pessoas percebem as equipes brasileiras? Como é que elas notam as equipes brasileiras? Como é que elas veem as equipes brasileiras? O que elas pensam, no que elas acreditam em relação às equipes brasileiras, olha, vai ter um jogo contra uma equipe brasileira, Como é que eles vão se comportar? Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouco disso, Em geral, em todos esses lugares, as pessoas, os torcedores, as comissões técnicas, jogadores, todos eles acreditam que as equipes brasileiras são portadoras da longa tradição vencedora do futebol brasileiro. Eles acreditam que os times brasileiros vão levar essa tradição vencedora para dentro de campo. Vão levar para dentro de campo também a diferença financeira, a diferença dos melhores elencos, a diferença de teóricas melhores estruturas e assim por diante. E vão levar para campo, sobretudo, algo muito interessante. Olha, se as equipes brasileiras têm todo esse poderio, é natural que os seus jogadores também possuam algo muito curioso, muito específico. O que é? A confiança. A confiança no seu jogo, a confiança na sua proposta, a confiança naquilo que vão fazer dentro de campo. Então é mais ou menos como na várzea, lembra aquela da várzea? Quando tem aquele jogador que é muito bom, eu mesmo quando jogava na várzea, de quando em quando eu me deparava com um jogador driblador, que tinha muita confiança. O cara chegava perto, já sabia que o drible dele ia ter sucesso, Em geral, eles sempre passavam por mim com muita facilidade, sempre não, quase sempre, porque eu era perito em tomar esses dribles e também era perito, em acertar esses caras no joelho e no tornozelo. Era a minha forma de me vingar, nos dois lugares, joelho e tornozelo. Mas o notável nisso era o quanto aqueles caras tinham confiança de que conseguiriam driblar, fazer o drible, Bem, essas equipes sul-americanas, quando se deparam com as equipes brasileiras, os seus jogadores acreditam que os jogadores brasileiros vão entrar em campo também com essa confiança. Por quê? Porque essa confiança é um efeito natural de todo o poderio que as equipes brasileiras têm em relação a elas, equipes de outros países sul-americanos. Contudo, essa preocupação, essa questão, essa percepção, ela vai até o começo do jogo. Porque assim que começa a partida, logo é decretada uma profunda atenção mesmo, de ficar atento, um profundo estudo ao comportamento dos jogadores brasileiros, para que eles percebam que se os jogadores brasileiros de fato vão levar esse protagonismo para dentro de campo. Porque se os jogadores brasileiros não levarem esse protagonismo para dentro de campo, esse protagonismo é tomado da equipe brasileira, E quantas derrotas já não tivemos ao longo dos tempos por causa disso? Muitas.
muitas. E muitas vezes de equipes bem menores, aí, com pouca tradição, né, pela América do Sul. Olha, nos 2 jogos em questão, nós teremos aqui, por parte dos técnicos brasileiros, Fernando Diniz no São Paulo, Luxemburgo no Palmeiras, propostas que poderão ser, nos jogos, propostas bem diferentes, bem opostas. No caso do Diniz, ele deve levar para o Casablanca um São Paulo bastante ofensivo, que vai entrar nesse estádio, aliás, um estádio muito interessante, com uma atmosfera, tanto interna como externa, muito bacana, né? Vai entrar para o jogo, São Paulo vai entrar para o jogo para tentar vencer. É isso que os jogadores da Liga esperam dos jogadores do São Paulo. Que eles joguem no tempo inteiro no campo de ataque, tentando a vitória. Por outro lado, no jogo do Palmeiras, até em função do que o Palmeiras tem jogado, a forma como o Palmeiras tem jogado em boa parte dos jogos, os jogadores do Guarani, e também até em função de, né, quando estão na sua casa, eles gostam de jogar um pouco mais no ataque. Os jogadores do Guarani vão tentar, na medida do possível, jogar no ataque contra o Palmeiras. E o Palmeiras um pouco mais recuado. Veja, não tem problema para você demonstrar que você é o dono da bola, que você é quem manda no jogo, não tem muito a ver com a proposta ser defensivo ou não. Ser protagonista de uma partida não tem muito a ver com ceder a posse de bola ou manter a posse de bola com você. A questão é, como é que se estrutura a proposta? Se eu vou me defender o tempo inteiro, como é que eu estruturo essa proposta? De maneira que eu consiga passar a mensagem para os jogadores rivais de que eu não estou com medo. Então o Palmeiras pode perfeitamente jogar na defesa contra o Guarani, desde que o Palmeiras não passa para os jogadores do Guarani a mensagem de que está com medo dos acontecimentos do jogo, está preocupado com o que está acontecendo dentro do jogo. O que o Palmeiras precisa passar de mensagem é o seguinte: estamos jogando na defesa aqui na maior parte do tempo, mas se eu quiser, eu vou lá para o ataque. Estamos jogando aqui na defesa porque essa é uma questão de escolha, né? Apenas uma questão de escolha. E ao mesmo tempo tem que mostrar a consistência dessa proposta. Quando isso acontece, isso enfraquece a proposta do Guarani de ficar tentando atacar, porque os caras falam, poxa, eles são muito bons, né? Isso desgasta bastante a equipe rival. Já no Casablanca, o São Paulo precisa fazer com que a sua proposta seja muito eficiente. Como foi no Morumbi, jogo em que, na minha opinião, foi talvez o melhor jogo, se não um dos melhores jogos do São Paulo sob comando do Diniz. Tudo deu certo. E no Casablanca, o jogo do São Paulo também precisa acontecer da mesma maneira, né? Contra o São Paulo, a Liga vai praticar um tipo de futebol, né, do jogo direto, com lançamentos longos, com bolas longas e com uma transição ofensiva muito veloz. A Liga é uma equipe que joga sobretudo na defesa, com 2 linhas de 4 muito bem próximas, né, muito compactadas, que tendem a estar mais perto do goleiro ou um pouco mais adiantada, a depender dos acontecimentos da partida. Mas é uma equipe que se pauta sobretudo pela questão defensiva. Tem uma ótima defesa, né? É uma equipe consistente, no momento é a líder do campeonato equatoriano e vai ser um rival complicado para o São Paulo. Dentro dessa proposta da Liga, existe um jogador muito importante que é o articulador das ações ali no meio de campo, que é o Sornosa. Felizmente foi expulso no Morumbi e não vai jogar contra o São Paulo. No seu lugar, contudo, vai entrar um garoto chamado John Julio, que é um jogador a quem eu peço atenção, tem 22 anos, da canteira da Liga, um jogador bem interessante. Um outro jogador da Liga que eu acho interessante, né, que eu acho que é necessário tomar um certo cuidado com ele, é um jogador que, curiosamente, quando passou pelo Brasil, pelo Botafogo, não foi muito bem, que é o Rodrigo Aguirre. Só que ele tem feito muitos gols, né? Tem feito bastante gol na Liga de Quito, e é um jogador que está finalizando muito bem, é um jogador também que pede uma certa atenção. Não tem muitas outras preocupações em termos de individualidades, né? Então o que acontece? A proposta do São Paulo precisa acontecer. No jogo do Guarani, o Guarani também é uma equipe que na maior parte do tempo joga na defesa, né? Só que quando joga em casa, ele costuma atacar muito mais e vai tentar fazer esse jogo. Também é um jogo de contragolpe rápido e é um jogo que quando o gol não acontece rapidamente, né? Os seus jogadores tentam a bola aérea, né? E nessa bola aérea há um jogador muito interessante que é o Fabiano Fernandes, centroavante, que vai atuar no lugar do Bobadilla, que jogou
foi titular contra o Palmeiras no primeiro jogo, né? O Fabiano Fernandes é um jogador que ganhou a posição, um jogador interessante, um centroavante que é muito bom no jogo aéreo, que tem um bom manejo da pelota ali no centro da área, consegue fazer muito bem o pivô. Esse jogador, Fabiano Fernandes, é um jogador com que o Palmeiras precisa tomar cuidado. O Guarani contratou um jogador chamado Tietílio Domingues, né, conhecido aqui no Brasil, porque já foi apontado como um possível craque quando estava no Independiente. Não deu muito certo, porque o Independiente é um clube também em que quase ninguém consegue dar muito certo ali, né? Mas é um jogador muito interessante, de muito potencial, né? Só que vai começar no banco porque ainda não reúne as suas melhores condições. Deve entrar no segundo tempo, né? Bem, no seu lugar, portanto, vai jogar um jogador que eu gosto muito, chamado Bautista Mellini, que também não jogou como titular aqui em São Paulo contra o Palmeiras. É um meio-campista que chega muito bem perto da área, consegue, né, passar aquela bola entre linhas, né, que destrói a linha defensiva, né, e aciona alguém, né, na frente do goleiro, né, um jogador Bautista Mellini, com que o Palmeiras precisa ficar preocupado. Existe também o Edgar El Pájaro, né, o Pássaro Benítez, que é um jogador que vai provavelmente começar no banco também, mas quando entra sempre faz muitos gols. É um jogador de muita personalidade e com que o Palmeiras precisa se preocupar também. Bem, e para essas duas propostas, né, para qual dessas duas propostas o gol precisa acontecer o mais rápido possível? Para a proposta do Palmeiras ou para a proposta do São Paulo? A proposta ofensiva ou a defensiva? Natural que é a proposta ofensiva. O gol para o São Paulo precisa sair muito rápido. Por quê? Porque se ele não sai logo, os próprios jogadores do São Paulo vão se desestruturar um pouco, né, psicologicamente. E à medida que isso acontece, eles passam essa mensagem para os jogadores da LDU. Né? E no caso do Palmeiras, é o inverso. Os jogadores do Palmeiras estão numa boa dentro disso. Né? Por quê? Porque é o Guarani que precisa fazer rapidamente o gol. E à medida que o Guarani não conseguir fazer esse gol, né, os jogadores do Palmeiras vão tirar, né, algum proveito aí do desgaste psicológico que os jogadores do Cacique vão apresentar dentro de jogo. Então a gente está falando aqui em protagonismo mental. O protagonismo mental não depende necessariamente da proposta, mas da forma como era essa estrutura e das mensagens que a partir da estruturação dessa proposta os jogadores da sua equipe transmitem para os jogadores da equipe rival, da equipe adversária. Né? Acredito em 2 bons jogos das equipes brasileiras, mas acredito que se você deixar a outra equipe crescer, né, e isso acontece muito por causa de se perder ou não, ou manter o protagonismo mental do jogo, né, o domínio, né, emocional da partida, né, se as duas equipes conseguirem manter esse domínio, né, emocional da partida, né, conseguir manter esse protagonismo mental, acredito nas duas equipes brasileiras. Mas são 2 jogos bem complicados. Talvez aí seja um jogo em que o Palmeiras tenha muito mais dificuldade do que as pessoas pensam, né? E é um jogo que certamente para o São Paulo não deverá ser tão fácil como foi o jogo no Morumbi. É isso.